Olá, gente querida, parceiros e parceiras do setor cultural. Está no ar o primeiro episódio da websérie Cultura em Formação. Eu sou Bárbara Damasio e a gente vai construir aqui um diálogo para falar sobre cultura, sobre políticas públicas culturais, sobre as mulheres na cultura, vários assuntos. Nosso objetivo é trazer conhecimento e luz para os desafios enfrentados pelos artistas, gestores culturais, legisladores e todos os envolvidos nesse universo. Vamos descobrir juntas como a cultura pode ser uma ponte para a inclusão social, a educação de qualidade, o desenvolvimento econômico e a construção de uma sociedade mais justa. Aqui comigo para dividir e mediar essas conversas, a Elaine Kalov, ela que é produtora cultural, especialista em gestão cultural, formada em produção executiva para TV e cinema. Foi presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Itajaí e é integrante das câmaras setoriais de audiovisual, produção cultural e música desse mesmo conselho. Compõe a diretoria do Sindicato da Indústria Audiovisual de Santa Catarina, é conselheira da Cinemateca Catarinense. Além disso tudo, também é percussionista e estudou aqui no Conservatório de Música de Itajaí. Elaine, sempre bom estar contigo, especialmente nesse projeto que é tão especial para nós duas, que Sim. Produzimos ele, pensamos ele juntas, ele nasceu aqui na Café Maestro Produções, no tempo de pandemia, Sim. onde a gente teve essa oportunidade de trabalhar juntas em várias lives, em vários projetos diferentes. É ótimo ele estar nascendo, né, cara? Muito bom, obrigada a todos que estão nos ouvindo, assistindo, que é o primeiro, e eu quero o seguinte, daqui até o 10º episódio, eu quero ver se você decora esse currículo, tá? Nossa, mas é muita coisa. Desafio. É muita coisa que essa mulher faz, né? Bom, o nosso primeiro episódio, na verdade, ele vai trazer o tema geral da websérie. É o começo de tudo, né? Que é política pública cultural. E para falar sobre esse assunto, a gente vai ter a imensa honra de receber. Eu fico até emocionada, gente, porque o professor Beto Severino é um amigo de longa data, eu considero ele família mesmo, assim, a gente é muito ligado, né? Ele é cunhado da Roberta, que é a esposa do Goy, que trabalha comigo há 20 anos, a gente é tudo junto, assim. Mas vou tentar resumir o currículo dele para vocês. Ele é professor associado da Faculdade de Comunicação e do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia, Salvador. É pesquisador do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura e Diversidade, pesquisador da Rede de Cooperação Acadêmica, pesquisador do Grupo de Trabalho em Cultura e Políticas Culturais, membro do Fórum Nacional em Defesa do Patrimônio, historiador, foi professor aqui também na Universidade do Vale do Itajaí, começou a sua história como professor, é um itajaiense que ama Itajaí e está sempre com saudade de Itajaí. Beto Severino, cadê você? Tá chegando aí. Querido! Tá falando diretamente de Braga. Portugal, é isso? Olha, ele tá em Braga, em Portugal. Exato. Beto, conta pra gente. O que tu tá fazendo aí em Portugal? Estudando, lógico, né? Sim. Eu tenho, na universidade no meu trabalho, a gente tem um período sabático a cada 5, 6 anos, que é nomeado de pós-doutorado, estágio pós-doutorado. Então, eu estou aqui fazendo uma pesquisa na Universidade do Minho, junto também à Universidade Virtual Lusófona, e pesquisando a relação entre patrimônio, memória e identidade, que é o que eu faço, né? O meu trabalho de sempre, desde quando eu estava em Itajaí, na Univale, eu trabalhava com cultura brasileira, né? Era o nome do componente que eu lecionava em jornalismo e publicidade. E é uma pesquisa relacionada exatamente à dimensão da comunicação da memória. Então, eu estou pesquisando instituições museais aqui em Portugal, faço isso também no Brasil, exatamente buscando as formas de comunicação das identidades, como que a diversidade aparece nessas instituições. Então, esse tem sido o meu trabalho. Eu estou aqui há quase um ano, devo retornar agora para o próximo semestre letivo em agosto e continuar
meus trabalhos. Mas continuo orientando no Brasil, porque a vantagem, eu acho que hoje das nossas formas de comunicação é de manter, né, o contato. Eu consigo estar aqui e orientar os meus alunos na Bahia, consigo estar aí com vocês em Itajaí, consigo participar de eventos em outros lugares. Então, eu estou aqui, mas estou em muitos lugares também que o trabalho não para. Roberto, e aí vamos para a pergunta que não quer calar, que abre a nossa história toda. O que é política pública? Pois bem. Pergunta ampla, né? Capciosa. Tá bom, eu vou reduzir. O que é uma política pública para a cultura? Então, era esse o recorte que eu ia fazer. Não, mas eu gosto do debate amplo da política pública, né? Todos nós muito inspirados, né, nessa tradição que, principalmente o pós-Segunda Guerra, nos colocou a Unesco, a ONU, e no plano acadêmico, Norberto Bobbio, né, que são os autores que trazem para a gente, são experiências que trazem para a gente uma outra visão de mundo que seja inclusiva, né? A política pública, ela pressupõe uma presença do Estado, mas não apenas do Estado, dos atores sociais implicados e de uma continuidade dos projetos que permitam uma espécie de agenda de transformação. E, para o caso da cultura, a gente chama as políticas públicas para a cultura de políticas culturais. Isso já vem sendo estudado há bastante tempo. É um grupo de pesquisa que eu faço parte na pós-graduação. É o que eu faço parte, é por isso que eu faço parte desses fóruns que Bárbara citou, todos relacionados à implantação de políticas públicas, né, no caso, políticas culturais. E no meu caso ainda mais particular, eu venho me debruçando sobre políticas culturais na relação com o patrimônio. Eu trabalho num curso de produção cultural na UFBA, é a tua formação também, e esse nosso curso fica na comunicação, né? E a pós-graduação que a gente tem, que tem mestrado e doutorado, também se dedica sobre esse tema. Então a gente vem estudando a implementação de políticas culturais, não só no Brasil, inclusive aqui em Portugal, por exemplo, eu tenho participado das conferências de cultura municipais aqui. Participei da Conferência de Guimarães, participei do processo que vai levar à Conferência de Leiria, que é uma cidade mais ao sul aqui de onde eu estou. Então, e aqui na própria cidade de Braga, participei de algumas reuniões relacionadas a esse mesmo processo. Então, as políticas culturais são um fenômeno muito forte no pós-Segunda Guerra, né, como eu disse. Elas já existiam antes. A gente pode falar de políticas culturais, assim como políticas públicas já existiam antes da Segunda Guerra, né, antes do segundo quartel, vamos tirar a guerra da palavra, né, antes da segunda metade do século XX, já existiam, mas elas tinham, muitas delas, caráter autoritário, ou caráter onde o Estado era a única voz autorizada, ou partes da sociedade que eram capazes de opinar também eram uma participação muito limitada, eram setores muito isolados, digamos, de uma dimensão mais correlacionada, era, né? Mais elitizado, talvez. A gente pode colocar assim, que é mais elitizado e as pessoas, o cidadão comum, meros mortais, tipo eu, assim, não tinha chance de nem opinar. Tipo nós. Não tínhamos condições de opinar. Estaríamos fora do processo. Quero só te cortar um pouquinho, porque o objetivo da nossa websérie, é também trazer o público que não trabalha efetivamente com cultura. Então, queria que tu desse um exemplo para a gente de uma política pública cultural que a gente pode dizer assim, não, isso é uma política pública cultural que foi destaque no Brasil. Eu acho que um exemplo concreto pode ser trazido de Itajaí, não precisa nem ir muito longe. Em Itajaí, nós temos os conselhos de cultura e o Conselho de Patrimônio. Eu falo os conselhos porque são diferentes. Em Itajaí, nós temos um Conselho de Patrimônio, um Conselho de Cultura, e isso é muito bom, né? E esses
conselhos, eles, claro, com todas as dificuldades, eu não olho essas coisas de maneira iludida, né? É difícil, como qualquer processo democrático, ele é mais difícil, mas eles são a melhor forma. Quer dizer, você ter espaços onde os segmentos da sociedade possam participar. E eu vou dar um exemplo bastante concreto também de Itajaí, do Conselho de Patrimônio, relacionado ao movimento negro de Itajaí. Itajaí é uma cidade diversa, como praticamente todas as cidades brasileiras são, mas no sul do Brasil nós temos muitas vezes a hegemonia de representações simbólicas brancas, oriundas dos imigrantes e coisas dessa ordem. E o movimento negro de Itajaí sempre lutou por afirmação pública da sua presença. Nos museus, nosso museu importante, né? No ensino, na maior festa da cidade, que é a Marejada, quer dizer, fazemos parte também do repertório cultural, etc. Mas no Conselho de Patrimônio houve uma ingerência forte do movimento negro para o registro patrimonial da sua presença na cidade a partir do tombamento do Sebastião Lucas, que é um clube em Itajaí importante, numa época onde o racismo era muito mais explícito, não que ele tenha desaparecido, mas ele era marcado pela separação dos corpos nos ambientes públicos, de uma maneira muito mais efetiva. Então, negros não entravam nos diversos outros clubes, e tinham o seu próprio clube. Então, o Sebastião Lucas era esse lugar de conviver, participar, fazer a festa de casamento, de fazer... Então, esse ambiente, ele corria risco de ser destruído, de ser desapropriado, por N questões. Ele fica no bairro Vila Operária. E está lá por esse motivo também. Vila Operária, os operários de Itajaí, parte deles sempre foram negros, né? A construção do porto, a construção da ferrovia, a construção das estradas, sempre tiveram a presença negra. E se nós voltarmos no século XIX, obviamente também, e é um período tristemente marcado pela escravidão, a construção civil, a agricultura, os trabalhos domésticos, muitos deles feitos também por escravizados. Então, o tombamento do Sebastião Lucas foi pelo ativismo do clube, das pessoas, do movimento negro. Então, dando um exemplo concreto de participação social num processo de transformação. A gente tem vários exemplos Brasil afora, com o mesmo perfil. Inclusive, quando nós íamos começar, apareceu para mim a possibilidade de falar de que, desde os anos 2000, nós temos ainda, quer dizer, não é uma coisa só dos anos 50, uma discussão de transformação da ideia de patrimônio, exatamente porque, num encontro que teve no México nos anos 80, aliás, ano passado fez aniversário esse encontro, né? Que foi o Mondial Cult, esse evento teve a presença indígena e diziam, vem cá, mas o patrimônio é só o patrimônio são só as igrejas, o patrimônio é só aquela perspectiva, quer dizer, nós somos apenas o chamado folclore. E aí houve uma mudança de paradigma, tanto para a perspectiva do que é folclore e do entendimento do chamado patrimônio imaterial, do patrimônio intangível. E isso foi um documento da Unesco, teve um encontro, mas aquele documento ele já dizia uma coisa, é necessário ouvir as pessoas. Mudou completamente a tônica das políticas públicas internacionais a partir dessa mudança de paradigma, quando o patrimônio, esse chamado patrimônio material, passa a existir. E aí teve uma convenção, isso foi já em 2003, daí, que é para salvaguarda do patrimônio cultural e imaterial, e que preconizava a participação em conselhos, a participação por oitivas, né, quer dizer, ouvir as pessoas em encontros específicos, ou em etnografias, né, que é aquele momento em que um pesquisador ou um emissário fica ouvindo as pessoas para ouvir o que elas querem. E aí, em 2005, foi criada uma convenção. A diferença da convenção, dessa convenção de 2005, é que ela amplia a ideia para a noção de diversidade das expressões culturais. O Brasil foi muito importante nesse documento, a presença do Gilberto Gil, etc.
E aí, desculpe. Não, não, desculpa de eu te cortar, mas é que a gente acaba assim, é uma aula e tanto, né, que você está nos dando. Não, tô adorando, esses 30 minutos vai ser pouco, já vou pensar a próxima temporada para você, isso que nós estamos só começando, né, Bárbara? Na verdade, e aí eu penso assim, então, pelo que você está me falando, qualquer ação que vise, e de novo, né, nos atendo ao recorte da cultura, qualquer ação que eu preveja para que haja uma criação, seja do que for, né, de trazer as pessoas, seja da criação de um plano de cultura ou da criação de um conselho, como nós vamos abarcar as pessoas, como vamos considerar e o que vamos considerar patrimônio. Então, tudo isso são partes diferentes de políticas públicas, é isso? É isso, mas uma política pública da cultura, uma política cultural, ela precisa ter o que no Brasil a gente chama de CPF da cultura. É preciso que você tenha um conselho, né? Quer dizer, um conselho, um grupo de pessoas que se reúna para planejar, que pode ser fixo e pode ser rotativo, receber contribuições variadas. Tem que ter um plano, ou seja, que as pessoas planejem, não pode ser algo assim, tudo, não cabe tudo. Assim como não cabe tudo no programa, não cabe tudo na série, não cabe tudo, né? E tem que ter um fundo, um recurso alocado. Isso já foi discutido amplamente, também internacionalmente. Como eu falei, a Unesco já vem discutindo isso, como eu falei nessas convenções. A ONU, por exemplo, olha só, num outro lugar, a ONU Mulheres, que foi em 2010, falava de um pacto global em que trazia 7 princípios de empoderamento das mulheres. E lá falava da necessidade da presença das mulheres nos processos decisórios, gerais, inclusive da cultura. Então, uma coisa que um bom plano de cultura deve ter é paridade. Ele tem que ter homens e mulheres. Ele tem que ter brancos, negros e indígenas. Eu vou aproveitar... Eu vou aproveitar que você falou das mulheres e eu vou convidar aqui uma participação. A gente está um depoimento que eu queria muito que você ouvisse também e para nós continuarmos conversando sobre isso, que é da Lucimara Cardoso. Ela é coordenadora geral de cultura no Ministério das Mulheres e ela infelizmente não pôde estar aqui conosco, nem na mesa, nem online, por causa das agendas do Ministério. O povo está todo enlouquecido por lá, mas ela gravou um depoimento muito interessante que tem tudo a ver com isso que você está dizendo, Beto. Vai ouvindo com a gente. Em parceria com o Ministério da Cultura, discutir e incentivar programas e projetos para que a cultura continue sendo um vetor de transformação social, econômica e de educação também. Além disso, no Ministério das Mulheres, a gente tem feito um trabalho de diálogo com os mais diversos grupos de todos os territórios brasileiros. O nosso objetivo é ouvir e conhecer o que está sendo feito de trabalho, de projeto pelas mulheres. A gente tem uma carência de dados, a gente não tem certeza de quantas mulheres estão trabalhando e fazem cultura. Então, esse diálogo que está sendo feito é para que a gente possa levantar e resgatar dados, levantar e resgatar programas e projetos e, com isso, criar algumas políticas públicas específicas para as mulheres, para que nós possamos incentivar também e dar o apoio que todas nós precisamos nessa área. A gente sabe que a cultura tem um papel fundamental na sociedade, o quanto ela é importante e ela precisa ser pensada para atender a todos. E a gente sabe que cresceu muito o número de mulheres na cultura, vocês são um exemplo disso, e a gente precisa então fortalecer isso. E como o presidente Lula disse, o nosso compromisso é garantir que a cultura voltou de verdade nesse país. E a gente vai fazer isso junto com vocês. Muito obrigado e um grande abraço. Beto, depois desse tempo de 4 anos de desmontes na área cultural, a gente vê aí, né, essa reconstituição do que era nosso projeto cultural para o país. Depois que a gente teve Gilberto Gil como ministro, a gente tem aí um tempo em que a cultura foi esquecida. Talvez tu pudesse comentar um pouquinho sobre isso, Beto. Nossa,
A gente não pode esquecer nunca esse tempo. E tivemos no meio disso a pandemia, né? Eu escrevi algumas coisas sobre esse tema, inclusive. Nós organizamos aqui no programa um livro, Cultura em Tempos Sombrios, exatamente preocupados com isso. Mas o que esse recomeço, né, está fazendo conosco é tentar buscar soluções e indicar novos caminhos. Por exemplo, quando ela acabou de tocar na questão de que nós precisamos de dados sobre onde estão as mulheres. Eu faço parte de um observatório que vem pesquisando exatamente onde estão os produtores culturais, onde estão as pessoas que fazem cultura nos bastidores, porque durante o tempo da pandemia, isso foi o pessoal mais impactado. Aliás, a Lei Aldir Blanc é um excelente exemplo de como o setor cultural organizado é capaz de dar respostas. Nós só tivemos a Aldir Blanc e depois a Paulo Gustavo exatamente por conta da organização. E que são exemplos de política pública, né, Beto? Exatamente. Para quem quiser pesquisar, são exemplos também. Concretos do Sistema Nacional de Cultura, que é a ideia de fundo, que é a ideia de conselho, que é a ideia de plano. Então, essas leis são desdobramentos exatamente da articulação. E, falando de mulheres ainda, eu estou fazendo parte de uma pesquisa hoje, ainda estava terminando um relatório, é um grupo de colegas, que a gente está trabalhando já há 1 ano e meio, pesquisando sobre educadores em museu, especificamente. É uma pesquisa dirigida aos museus, junto com o IBRAM. E é interessante perceber que o grande público de educadores de museus no Brasil são mulheres. A grande parte, e com alta formação, inclusive universitária, com formação muito boa. E isso no Brasil todo. A gente conseguiu ouvir mais de 1.000 pessoas, conseguimos ouvir 669 museus, e a pesquisa traz esse dado. Então, a presença das mulheres em muitos setores ela é relevante e às vezes expressiva, mas não à altura do salário. Então, quando a gente compara os salários dos educadores museais com outros segmentos, inclusive dos próprios museus, são salários menores. Então, acho que replica um problema que a gente encontra em outros segmentos da sociedade, que é não há uma equidade de gênero, não só na questão de poder, mas também no que diz respeito a salário, no que diz respeito a postos de mando e coisas da mesma ordem. E é muito legal porque você falar isso, porque assim, tudo são políticas públicas, né? Em áreas diferentes, e aí a gente vai na economia, a gente vai na assistência social, a gente vai em vários lugares e são políticas públicas, né? Que acabam realinhando essas diferenças, né? Beto, o objetivo das políticas públicas é desigualdade. Tem um delayzinho. Mas o objetivo das políticas públicas é corrigir, na verdade, as desigualdades. Se é que há um motivo da existência delas, é esse. Eu gostaria que tu falasse, Beto, sobre a questão da cultura como um direito de cidadania, né? Talvez as políticas públicas tenham essa função social de fazer o cidadão perceber que a cultura é um direito adquirido. Verdade. Nós temos 2 artigos na Constituição, Bárbara, que é o 215 e 216, que já dizem isso, né? Então, são direitos constitucionais, na verdade. E os direitos culturais, eles fazem parte dessa última geração dos direitos relacionados à identidade, à diversidade existente, às possibilidades do emergente, né, daquilo que não existe ainda, né, que pode vir a ser. E aí, quando vocês falaram dos últimos 4 anos, a gente teve uma luta incrível, porque havia um governo que ia exatamente na contramão dessa ideia, supondo que o que é o que está estabelecido e todo o resto tem que ser combatido. Uma ideia fundamentalista, conservadora, não conservadora, porque ela não é conservadora, ela é pior, ela é reacionária. Ela é retrógrada, né? Reacionária e retrógrada. Porque ser conservador não é um problema. Aliás, no mundo do patrimônio, nós lidamos com o pensamento conservador de uma maneira muito tranquila, porque faz parte, inclusive, do debate do campo,
as diversas correntes, e a corrente conservadora tem o seu papel, né, também nesse debate. Mas o que a gente viu foi outra coisa. Era retrógrada e fundamentalista, porque pressupunha o desmonte, queriam vender o patrimônio brasileiro, né, queriam vender o Palácio Capanema, gente, onde foi gestado o nosso IFAM, o Ministério da Cultura, no Rio de Janeiro, que tinha um ódio de museus, sabe, era uma coisa assim absurda. E pareceu, sabe, uma gestão fundamentalista mesmo, baseada numa visão extremamente simplista das coisas, mas um simplista que matava, né? Que deturpava a realidade, quase uma realidade paralela. Então, infelizmente, tivemos isso. Mas, felizmente, temos segmentos da sociedade que são lúcidos e que são capazes de dar uma resposta através das políticas culturais, das políticas públicas para a cultura. E as outras políticas, né, transversais a isso tudo. Elaine. Não, eu quero dizer, esse período foi assim, pior do que não ter... que se não tivesse a política pública, foi a destruição das políticas públicas, né? Eu acho que foi muito pior nesse sentido. Foi a tentativa de destruir o que já havia sido conquistado, né? E é tão difícil. A gente estava conversando nos bastidores aqui, o quanto a gente também fica cansado, né, Beto? Porque é uma luta, e a gente não deveria lutar por algo que é um direito constitucional, né? Então, parece que o setor cultural está sempre tendo que provar que gera emprego e renda, que é uma área que envolve muitas pessoas, né, através da economia criativa, né, da sua dimensão simbólica, porque todo povo tem cultura, enfim. Então, acho que esse assunto das políticas públicas faz a gente pensar sobre isso, né? A gente tem que seguir lutando por uma coisa que não deveria ser uma luta. Pois é, Bárbara. Agora, na verdade, o jogo ele é permanente, né? A luta, por isso a ideia de conselhos, porque as discussões têm que ser mantidas e atualizadas. Claro que às vezes é cansativo o que a gente viveu nos últimos 4 anos ali, estava muito além do simples debate de ideias, etc. Mas eu também acredito que o avanço das pesquisas em cultura, que é isso que eu faço no meu trabalho, e muitos colegas fazem isso, a gente tem diuturnamente avançado nesse tipo de pesquisa e conseguido uma coisa que lá no governo do Gilberto Gil, quando o Gilberto Gil era ministro, foi desenvolvido, que era o SNIC, né? Que seria um sistema nacional capaz de produzir indicadores de cultura de forma permanente. E a gente precisa disso, a gente precisa ter indicadores permanentes do que é, do que foi e do que deve ser. Né? O indicador é que permite que a gente saiba o que se transformou, e nisso nós somos muito carentes. Precisamos avançar bastante. Mas aí é o papel dessa relação entre universidade, centro de pesquisa e os segmentos todos da cultura. É fundamental. E isso que vocês fazem aqui faz parte desse aprendizado, dessa mesma troca. É fundamental ter esse tipo de diálogo e trazer mais atores para esse processo. Até porque a política pública ela vai se basear, qualquer uma, né, Beto, em indicadores, né? Eu não sai da cabeça de qualquer pessoa, né? Você precisa entender a realidade e propor coisas que atendam às necessidades daquele momento, pelo que eu entendo, né? E a partir daí você vai rever essas políticas públicas de quando em quando, afinal de contas, o tempo, as pessoas mudam, o mundo muda, né? Exato. Essa é uma ideia que é fundamental dessas convenções que eu falei, e da legislação de patrimônio imaterial brasileiro, que é a atualização e a participação nos processos dessa atualização. Isso é fundamental. Quem que vai dar a triste notícia, Elaine? Então, eu tenho que dar... Eu tenho a função de mediadora, a Bárbara me delegou a função de triste notícia, de dizer assim, gente, o nosso tempo está acabando. Acabou. Porque, né? Porque, na verdade, a gente pode falar aqui sobre políticas públicas e todos os demais assuntos que virão nessa série por horas, né? Na verdade, a gente faz isso na vida, né? Mas aqui, a nossa ideia é colocar mais informações para quem está assistindo agora esse primeiro episódio, para quem vem acompanhar todos
todos os outros, para quem vai ouvir o podcast, que é, Beto, inclusive, vou tomar a liberdade de pegar todas essas referências que você deu do livro, inclusive, colocar na descrição do vídeo, que essa é a ideia, que a pessoa que nos assista agora tenha curiosidade de ler mais, de conhecer mais. Então, na nossa descrição de vídeo tem tudo que foi falado aqui dessas referências. Beto, muito obrigada. Que bom te ver, te ouvir falar contigo, ainda que à distância. Itajaí sente muita saudade de ti. Mas também ficamos tão felizes e orgulhosos pela tua trajetória. Então, muito obrigada por ter tirado esse tempo para estar aqui com a gente. Obrigado. É recíproco contigo, Bárbara. É um prazer estar contigo, Elaine. E convidar as pessoas a participarem desse momento agora, que são as conferências, onde elas acontecerem, né? E colocarem lá a sua voz, deixarem o seu recado, para que a gente consiga traçar uma política de cultura que faça a diferença. E aí eu vou dar um spoiler, os próximos 2 episódios tratam justamente de fundações culturais e conselhos e de planos de cultura. Então, assim, para quem está começando, é imprescindível assistir esses 3 primeiros, tá? Vocês vão assistir os 10 muitas vezes, que eu sei, mas, né, os 3 primeiros são fundamentais. Beto, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Tenho outros encontros. Fiquem bem. Parabéns. Obrigada. Lembrando que você nos assiste via canal Café Maestro Produções e nos ouve no formato podcast nas principais plataformas de áudio. O Cultura e Informação conta com o patrocínio da Prefeitura de Itajaí e Fundação Cultural de Itajaí por meio da Lei de Incentivo à Cultura com apoio do Instituto Sorrir. Fique com a gente nos próximos 9 episódios, está só começando. Um abraço e até o próximo.